Ok, Anderson, é a mesma dúvida. Obrigado. Bom, o que a gente vai falar nesta aula? Nós vamos falar do DMP, como preparar um DMP, os componentes do MP, recomendações para conteúdo DMP. E a gente vai pegar alguns exemplos para mostrar. Então, a ideia desse DMP é que vocês consigam, depois dessa aula, todo o conhecimento necessário para definir um DMP, bem como entender a importância de preparar o DMP, identificar os principais componentes e reconhecer quais os elementos para fazer uma proposta aí. Então, esse ciclo de vida, nós estamos nessa primeira etapa, planejar. Nós nem começamos a coletar, ok? Por quê? Nessa fase do planejamento, nós vamos ter todos os cuidados possíveis para que a gente possa fazer a coisa bem adequada. Como eu falei para vocês, nós fizemos a coleta, todo o processo, e só depois que a gente fez o DMP. E aí, só reforçando o que o professor Beto falou, nós fizemos um erro muito grave que atrapalhou nossa publicação. A gente colocou na carta, no survey, logo no início, que os dados seriam usados exclusivamente para pesquisa. Isso inviabilizou uma das melhores revistas da área de artigo de dados. Então, o momento de fazer o DMP, como falou o professor Beto, é agora. Professor, Pois não. uma dúvida. Por que o fato de ser exclusivo para pesquisa inviabilizou a publicação? Não entendi. Porque aquela revista de artigo de dados que a gente escolheu, ela pressupõe, para que seja aprovado, que os dados possam ser utilizados por qualquer pessoa, né? E com essa restrição que eu coloquei, eles não tinham como garantir que apenas os pesquisadores fossem usar aqueles dados. Então, eu prometi para quem forneceu os dados que só seria usado para pesquisa e, de repente, eu vou publicar num lugar que não garante essa seção, entre aspas, que foi lhes dado para a gente. Entendeu? Ah, entendi. Agora entendi. Obrigado. Então, vamos lá. Bom, o que é um DMP? É um documento formal, descreve o que você fará com os dados durante e depois de completar a sua pesquisa. Ele deve garantir
que seus dados estão seguros para o presente, quando você publicar, e para o futuro. Claro que o futuro não é indefinido, mas se você adotar um servidor de dataset mais confiável, você consegue prolongar a vida dele. Ok? Pessoal, perguntas, ou abre o microfone, ou posta no chat. Ok? Obrigado. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Mesmo informações publicadas nos portais de transparências aqui dos órgãos aqui de Brasília, eu tenho me valido dessas informações. Eu tenho que ir até o órgão e pedir autorização. Exemplo, uma fundação pública aqui do Distrito Federal. Eu posso utilizar o portal deles para pegar essas informações? E eu tenho, mesmo assim, eu tenho que pedir autorização? Então, por exemplo, se você pega um livro qualquer, e aí você começa a citar esses livros aí. Se você pegar uma fotografia daqueles dados e colocar no seu trabalho ou em alguma coisa, teoricamente, você teria que pedir autorização. E quando o dado não é seu, essa autorização é fundamental. Agora, pode ser que algum servidor de dataset aceite isso, mas se os dados não forem primário, há necessidade de pedir autorização. Normalmente, não quer dizer que todos os datasets permitem isso. Você tem alguma coisa a acrescentar aí, Beto? Não, Dutra, não tem não, é basicamente isso mesmo. Quando a gente pressupõe a utilização do plano de dados, do DMP, a gente vai falar dos dados que nós estamos coletando, que nós estamos produzindo. E se você tem dados vindos de terceiro, obviamente você tem que ter autorização desse terceiro para poder gerar um dataset seu a partir desses dados, não tão somente com esses dados que vêm de terceiros. Entendi. Mesmo estando em portais públicos, digamos. Sim, no meu entendimento, sim. O meu também. Okay. Agora, Obrigado, se é público, eles não vão criar problemas para isso, não, né? Mesmo porque... Assim espero. Liliane, hoje, por exemplo, está público. Amanhã, o pessoal resolve não deixar mais público. E aí, você começa a publicar alguma coisa que não é mais público. Então, se você tiver o documento, você está tranquila. Ok. Ok, obrigado. Obrigada, professor. Por perguntar. Obrigada. Professora, eu tenho uma pergunta. É a Maria que está falando. Pois não, Maria. Quando a gente vai publicar, a gente precisa também publicar todo esse planejamento do DMP, como se fosse esse protocolo, a gente precisa publicar junto ou não? Sim. Se vocês estão tendo acesso ao Google Drive. Hoje eu coloquei lá o nosso DMP, para vocês terem uma ideia como foi feito. E hoje nós vamos discuti-lo. Então, você vai ter uma ideia o que consta esse DMP. Os dados não constam, mas a estrutura, sim. Tá, e uma outra pergunta. A gente também vai ver, como o senhor comentou que acabou colocando aquela questão de uso exclusivo para pesquisa, né, e isso acabou inviabilizando, como a gente pode, não vou dizer melhores práticas, mas a forma que a gente poderia colocar para que nas nossas pesquisas, a hora que a gente já for fazer o survey, já deixe isso redondo para que não venha acontecer isso ou alguma outra coisa também que possa acabar inviabilizando a publicação. Sim, nós vamos conversar isso,
ao longo do curso. Hoje, a gente apresenta o nosso DMP, a ferramenta, e ao longo das próximas aulas, a gente vai incluindo os dados nessa ferramenta, à medida que a gente vai aprendendo. Agora, com certeza, a gente vai comentar sobre alguns dados que a gente considera problemáticos na hora de colocar no seu survey, para que não seja possível identificar as pessoas. Ok? Agora, Ótimo, obrigada. eu tinha conversado com o Leonardo para pegar uma coisa antiga. Claro que na antiga não vai dar para mudar, mas pelo menos ele consegue fazer o processo inteiro. Quem não começou, como falou o professor Beto, é o melhor dos mundos. Por quê? Você começa do zero. Você perde um pouquinho o fato de não trabalhar com os dados, mas a grande parte é feito no DMP sem os dados. Ok? Então vamos lá. Então, para que eu vou fazer um DMP? O DMP, que é o planejamento de dados. Alô? Espera aí, deu uma parada. Opa. Economizar tem? A partir do momento que a gente pensa antes, a gente vai errar menos depois. Se a gente deixar bem claro, vai ficar mais fácil para que as pessoas possam usar os dados e gerar outras pesquisas, citando o seu dataset. O que a gente quer, pessoal, é que as pessoas citem os nossos dados. É a mesma coisa que um artigo. Continuando, por que preparar um DMP? A gente quer preservar os dados por mais tempo possível. Então, nós vamos escolher um dataset que tem uma chance de sobrevivência muito grande. Impede a duplicação de esforço. Se eu já fiz a coleta de dados sobre uma determinada população, por que outras pessoas não podem usar os meus dados e evitar a duplicação de esforço? Professor, Pois não. o slide não mudou. Tá travado no por que preparar um DMP. Opa. Deixa eu voltar aqui. Obrigado por avisar. É que apagou aqui e apareceu novamente.
O Roberto, você está com o PowerPoint aí? Não, eu não estou com ele aberto, não, mas eu consigo abrir rápido aqui. Abre aí enquanto eu tento ver o que está acontecendo. Quer que eu compartilhe aqui para você? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu só ver se foi agora. Eu acho que agora foi. Agora está entrando. Beleza. Não, é melhor você compartilhar, hein? Enquanto eu arrumo aqui. Por favor. Tá, mas daí você tem que parar teu compartilhamento aí que eu não consigo. Pronto. Tá vendo aí, Dutra? Tô. Deixa eu ver onde que a gente parou. Slide 4, 5, né? 6. Aí. Beleza. Obrigado. Você vai falando que eu não consigo te ver daqui. Tá bom. Acho que você pode tirar esse íconezinho embaixo, hein? Beleza, obrigado. Então vamos lá. Por que preparar um DMP? Então eu tinha falado na preservação, dura mais tempo, duplicação de esforço, a novas descobertas que eu não trabalhei, mas que outros podem trabalhar, aumenta a visibilidade de sua pesquisa, torna a pesquisa e seus dados mais relevantes. Lembrando que antes a gente publicava um artigo e os dados não ganhava nada por isso. E os dados têm um potencial muito maior que o artigo, porque eles podem não só replicar a sua pesquisa, como também desenvolver novas pesquisas. E algumas agências de fomento já estão recomendando que utilize isso aí. O Beto, a FAPESP falou alguma coisa nesse sentido, né? Não de obrigar, mas sugerir. Sim, a FAPESP tem, inclusive, uma página que fala sobre isso, né? Eu vou só de interromper, acho que eu estou com ela aberta aqui. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Estamos. A FAPESP tem
uma recomendação já de utilização de planos de gestão de dados, tá? Pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei lá com eles, já existe um departamento específico dentro da FAPESP que tem cuidado dessa área, né? Inclusive aqui vocês têm contato para dúvidas relacionadas à FAPESP, né? Eles têm feito também algumas ações no sentido de conscientizar a comunidade científica para a geração do plano de gestão de dados, tá? Então, a FAPESP tem, aqui no Brasil, já feito esse esforço. Então, para quem não conhece, a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu acredito que todos os estados têm alguma coisa similar. Então, vamos lá, próximo. Quais são os componentes gerais? Então, eu preciso saber quais os dados, o formato que eles serão coletados, o conteúdo e o formato do metadados, que é os dados sobre os dados, política de acesso, compartilhamento e reutilização, armazenamento de longo prazo e gerenciamento dos dados, papéis e responsabilidades. Então, pessoal, a gente tem que definir quem criou os dados, quem é o responsável, né? Uma coisa importante, às vezes a gente observa, e algumas pesquisas brasileiras, que algumas pessoas que fazem parte do artigo de autoria, elas participaram muito pouco. No caso do dataset, a gente precisa especificar qual é o papel de cada um, quem fez o quê nos dados. Isso implica uma certa responsabilidade para os autores. Próximo. Posso complementar uma coisa Pois aí, não. Considerando a pergunta inicial, desculpa, mas não estou lembrando o nome do rapaz que fez a pergunta inicial. O Leonardo? Acho que era o Leonardo, que ele falou que ele trabalha com diversos dados de árvores e de temperatura, etc., né? Todos esses conjuntos de dados, eles são descritos no DMP, e não necessariamente você vai publicar todos no mesmo dataset. Você pode publicar datasets diferentes desses conjuntos de dados, certo? Esse é um primeiro ponto aí, tá? Esses 6 tópicos também estão colocados aqui em componentes gerais de um DMP, eles podem não aparecer dependendo do template do DMP que você esteja utilizando. Mas é ideal que você, na descrição dos dados, você tente abordar esses temas, né? Definindo, por exemplo, em termos de política de acesso, como que esses dados poderão ser acessados? Vai existir um identificador único para esse teu arquivo de dados? Aí a gente está falando um pouco do compartilhamento, né? Enfim, como que vai ser a citação? Aí a gente fala um pouco da reutilização desses dados. Onde eu vou armazenar, né? Essa questão, só a questão do armazenamento dos dados de longo prazo é um tópico que a gente poderia ficar pelo menos umas 2 aulas falando dele, né? Porque onde você vai armazenar? Como que você vai fazer backup disso? Como que você vai, ao longo do tempo, verificar se esses dados continuam ativos, né? Então, existe toda uma série de questões que são colocadas nessa primeira aula de uma maneira mais geral, mas cada uma delas tem um grau de profundidade que a gente pode abordar com mais detalhes ainda. E uma coisa importante, eu acabei nem comentando, a parte de despesas. Nós publicamos num dataset pago, né? Para fazer a coleta,
precisa ver se vamos ter recursos para isso. Por exemplo, o projeto do qual eu coordenei, com 9 países do mundo, do qual o Beto fez uma coleta da USP, nós tivemos 5.000 respostas em 9 países. Só que isso tem um custo. Quem que vai organizar? Quem que vai escolher as pessoas de forma aleatória? Quem que vai digitar os dados? Porque, por exemplo, na África, nem todo mundo tinha computador. Então, nós fizemos um papel, teve custo, e depois alguém teve que digitar. Então, tem um monte de coisa aí que a gente tem que prever e ver se a gente arruma o dinheiro. Próximo, por favor. Bom, então, os dados. Que tipo de dados? Experimental, observacional, bruto, derivado. Então, imagens, programas, o que a gente vai guardar? Próximo. Como os dados serão adquiridos? Quando? Onde? Qual é o horizonte de tempo? Aonde a gente vai coletar? É possível a gente coletar? Como que a gente vai processar os dados? Qual software que a gente vai utilizar? Então, a gente precisa planejar de antemão como que a gente vai fazer todo esse processo de coleta. Eu já comentei com vocês, mas esse projeto mundial aí que eu fiz, eu demorei mais ou menos 4 meses para começar o processo de coleta. A gente demorou pelo menos 2 meses para montar as questões. A gente fez várias rodadas, vários focus group, para tentar identificar as melhores questões ou variáveis a serem incluídas no survey. Então, pensar antes evita muito problema no futuro. Próximo. Formato de arquivo. Então, por que você escolheu aquele tipo de arquivo? O nome que você vai utilizar. Esse nome ajuda você a definir aquela coluna. Então, é importante, para facilitar toda a gestão, que o nome, essas convenções, levam a clarificar o conteúdo. Então, não só eu vou melhorar o processo de qualidade, mas eu vou facilitar o processo de análise posterior. Próximo. Tem um item aqui, Dutra, essa questão da garantia do controle da qualidade aqui, que se refere também àquela questão de tirar dados que porventura tenha sido, por exemplo, se você está usando formulários, igual você citou a questão da África, né? Alguém tem que conferir, tá, se esses dados estão corretos, né, foram digitados corretos, ou se eles foram tabulados de maneira correta. Verificar se a questão da digitação, se não tem coisas digitadas erradas, palavras digitadas erradas, ou coisa desse tipo. Isso faz faz referência ao controle de qualidade e à garantia de que esses dados realmente são dados que você pode trabalhar no futuro.
Perfeito. Dados existem. Da onde surgiu os dados? Ah, veio daquele site público. Os seus dados serão combinados ou você vai pegar o original sem alteração? Qual a relação dos seus dados com aqueles que estão encontrados no site do governo? Como os dados serão gerenciados? A gente precisa ter controle de versão. Isso é um problema muito sério, porque com o tempo a gente perde esse controle. Quem que vai fazer o backup durante o processo de coleta? Então, vocês observem que agora nós estamos falando da planejamento de coleta. Ok? A partir do momento que a gente faz esse planejamento, nós estamos habilitados a montar o DMP. Proteção, segurança, até a gente hospedar no dataset com a segurança máxima que eles têm, onde vão ficar armazenados os seus dados. Quem é o responsável por isso? Se houver um vazamento, a responsabilidade é dessa pessoa. Ok? Conteúdo e formato dos metadados. Documentação, relatório de dados, informações críticas sobre o conjunto de dados. Outra aqui, importantes para a utilização. A gente tem que explicar o que significa aqueles dados. Porque quem coletou fui eu. Eu sei as características do ambiente de coleta, se isso influencia ou não no resultado, a forma que eu fiz a coleta, é uma amostra aleatória. Então, eu preciso deixar bem claro esse processo. Que forma que eu usei, qual instrumento de coleta. Então, essas informações devem constar aí no seu projeto aí do DMP. Próximo. Quais os metadados necessários? Só lembrando, aquele que está pegando os dados não tem a mínima ideia como que foi coletado. As condições, se foi coletado no final do dia, no começo do dia, no meio, pode mudar alguma coisa. Depende da acessibilidade dos dados, isso pode afetar. Como que eu vou coletar? Ah, eu tenho um instrumento que coleta. Eu tenho um survey no papel. Eu uso o SurveyMonkey, que é o programa online. Ok? Qual o formato que será utilizado? Ah, eu estou usando o Excel. Mas será que o Excel é mais adequado para aquele servidor de dataset? Não sei. Onde você vai publicar, você tem que pensar um pouquinho antes. Claro, se você está no formato Excel, você pode exportar para outros aí. Lembrando que a gente teve aquele problema, o fato de usar um Excel já formatado aqui para o Brasil e foi diferente do que formatado para o exterior. Próximo.
Só um complemento em relação a essa questão dos padrões aí, né, do formato. A recomendação que existe é para você tentar usar sempre padrões, formatos que já são considerados padrões, né? Usar um CSV, um TXT, que são formatos que são abertos por vários programas, por exemplo, que não vão cair em desuso ou vai gerar alguma dificuldade para quem vai tentar ler os seus dados. Você pode dizer que, por exemplo, é um padrão do SPSS, isso vai exigir que a pessoa tenha o SPSS. Se a pessoa não dominar o SPSS, ela não consegue fazer a leitura desse seu dataset, né? Então, a recomendação não é a obrigatoriedade, a recomendação é que se tente usar formatos que já tenham, que são padrão, né? Que são abertos por vários aplicativos aí no mercado. Então, só complementando, se eu vou pegar o CSV e o TXT, ele tem uma vida muito longa, que é um padrão super antigo. Se pegar o Excel, embora todo mundo tenha Excel, à medida que tenha novas versões, se usam formatos diferentes em diferentes países, isso começa a criar algum problema de leitura. Então, isso que o Beto está falando é muito importante. E o CSV, o nosso, ele foi nos solicitado o CSV. Ok? Próximo. Política de acesso, compartilhamento, reutilização. Então, será que eu preciso compartilhar? Vamos ver. Se você está sendo pago por uma agência e ela exige esse compartilhamento, então não tem escapatória. Agora, legalmente, você é obrigado ou não? Você é pago pelo seu empregador. Você tem que disponibilizar para quem? Então, a gente precisa entender esse processo, esse projeto de coleta, ele pressupõe essas obrigações de compartilhamento. Então, a gente precisa saber isso, porque isso vai no DMP. Detalhes de compartilhamento. Quanto tempo? A gente não sabe, mas se eu pegar um servidor mais confiável, ele dura mais tempo. Como que eu vou acessar? Esse servidor, ele tem possibilidade de busca, uma busca interessante, ele está na busca do Google. Então, a gente precisa entender como que vai funcionar. Quais os direitos? Quem pode acessar? Então, isso tudo vai estar vinculado ao servidor de dataset. Questão ética e de privacidade com compartilhamento de dados. Não sei se está na próxima. Deixa eu ver se tem alguns sub-item. Não, né? Não. Tá. Esse de questões éticas é a coisa que o pessoal pega mais no pé. Ou seja, no nosso, eles alegaram que tinha um potencial de descoberta dos elementos que responderam o questionário. A única coisa que a gente tinha é mais ou menos a época e a universidade. E talvez tinha um gênero. O gênero eu não lembro se continuou ou não no dataset. Mas nós achávamos que o nosso estava super tranquilo.
e o cara colocou em dúvida. Mas eu questionei outras pessoas a respeito disso, e o pessoal achou que o nosso estava bem tranquilo em relação a essa privacidade. Mas talvez é alguma coisa que eu não tenha percebido. E aí que eles alegaram 2 problemas: esse potencial e o fato de estar escrito que é restrito aos pesquisadores. Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não. Quando a gente vai publicar o nosso banco de dados, tem as revistas que a gente vai publicar, elas têm algum roteiro que a gente tem que seguir com relação ao dataset? Então, tem que falar da política, disso. Não, essa revista aqui eles não falam nada, ou tem algum checklist, alguma coisa assim que dá esse direcionamento? Você está falando da estrutura dos dados. Isso, exatamente o que tem aqui, que está mostrando aqui no DMP. A revista, quando a gente vai publicar, ela tem como se fosse um checklist falando, olha, a política, você tem a política, você fez isso? Tem. Boa pergunta, Mário. A pergunta, se vocês olharem, hoje a gente vai comentar um pouquinho na parte mão na massa. Eu coloquei um checklist lá no nosso Google Drive. Mas tudo isso está no software que você vai gerar o DMP. Ele já tem umas seções onde ele vai permitir você incluir os dados que a maior parte das revistas exigem. Então, fica tranquila que a gente vai passar essa receitinha aí. Próximo. Bom, aproveitando, deixa eu dar uma complementada aqui também, Dutra, desses tópicos. A questão das obrigações de compartilhamento envolve até esses stakeholders que estão aqui, né? Por exemplo, a agência financiadora, a sua instituição, outra organização, eles são considerados stakeholders aí dentro da questão do seu dataset, né? E muitas vezes, além de você cumprir com essas obrigações com esses órgãos, né, a questão da publicação também, considerando a parte de direitos autorais, ela tem que ser conversada com todos esses stakeholders, tá? Então, é bom deixar isso frisado, né, com relação à publicação do dataset do seu DMP, né, ou dos datasets que você produzir pelo seu DMP. Né. A questão do compartilhamento de dados aí, um ponto interessante para se destacar, né, a gente vai conversar isso com um pouco de mais detalhes, é a questão do licenciamento de utilização desses dados, né. Em geral, a gente utiliza a Creative Commons, a gente já comentou numa aula anterior, inclusive nessa figura, tá, que vocês têm aqui do lado, ó, imagem CC0. O CC0 é o nível mais livre de compartilhamento que tem dentro do Creative Commons. E dentro dessa questão dos direitos e compartilhamento aqui, você tem a questão do licenciamento como um fator que deve ser abordado, tá? E, por fim, essa questão do 3.2, das questões éticas e da privacidade, principalmente, né? A gente tem a parte de dados que envolve, por exemplo, dados de pacientes, né? Quem trabalha na área de saúde tem esse problema de identificação dos pacientes e de doenças, etc. E, especificamente aqui no Brasil, a gente tem que se atentar muito agora à questão da Lei Geral de Proteção a Dados, que não é só a questão da ética de você estar usando dados de pacientes, por exemplo, mas qualquer survey que você usa para qualquer pessoa deve estar agora implícito o que você vai fazer com esses dados. Então, já no instrumento de coleta, se você tem a intenção de fazer a publicação desses dados, você vai ter que deixar isso
você vai ter que deixar para o respondente a ciência de que você vai poder usar esses dados e publicar esses dados aí. Senão você vai estar contrariando a Lei Geral de Proteção a Dados. Ok? Então, vamos lá. Bom, vamos dar uma agilizada para que a gente possa chegar na parte prática. Então, políticas de acesso, compartilhamento, reutilização. Então, como o Beto falou, quem possui os direitos autorais, quais são as políticas da agência. Às vezes tem embargos, embargo que significa por um tempo a gente não poder acessar. A outra coisa importante é essa citação dos dados. Como que deve ser citados? E essa citação persistente é como um tipo de DOI que a gente conhece. Existem outros tipos que garante que vai permanecer esse site válido por um bom período de tempo aí. Próximo. Bom, e qual que é o repositório mais apropriado? A gente já passou para vocês alguns repositórios específicos, outros mais genéricos. E, na verdade, a partir do momento que você escolher, você se torna responsável por aqueles dados. A minha sugestão, se houver um banco de dados bem específico com relação aos seus dados, significa que existe uma comunidade que tem interesse. Agora, se seus dados são dados mais gerais, procure um repositório mais geral. Próximo. Então, quem é o responsável? A gente vai fazer o DMP. Responsável, por que parte? Corresponsável. E a partir do momento que alguém usar isso gerar algum tipo de problema, você vai ser chamado como responsável por aquela coleta. Próximo. Orçamento. Pessoal, como a gente vai coletar? Qual o custo? Pessoal, nossa pesquisa mundial, a gente sorteava uns brindes para animar. Embora isso, por algumas áreas, não são comportamentos muito bem-vindos, eu acho que, no nosso caso, teve um impacto muito grande. Teve algumas coisas curiosas, que a gente dava o lanche do bandejão lá das universidades na África do Sul. E com isso, a gente teve um resultado bem interessante. Próximo. Agora, pessoal, eu queria que vocês respondessem esse momento de interação. Eu vou colocar aqui no chat e depois a gente compartilha os dados aí. Eu vou tentar ativar aqui agora, Beto. Tá, então eu vou parar aqui.
Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Já tivemos uma resposta? Duas? Vamos lá, pessoal? Roberto, a gente precisa dar um incentivo para essa turma aí? Eu acho que a gente vai precisar sortear brinde, igual o nosso survey da. Vamos lá, pessoal. Pessoal, eu não estou mostrando a resposta ainda para não influenciar. Aí, Beto, faz a avaliação. O pessoal está respondendo ainda, né? Já está mudando. Tem quantas respostas, doutor? Então, engraçado, tem muita coisa aqui, mas eles estão marcando 7? Será que é isso? É porque o professor, na opção, quando eu fui responder, aparece vários campos. Então, eu mesmo acho que coloquei 5 ou 6. Ah, Ele, certo. ele não apareceu só 3 campos. Então, tá lá, acho que 10 ou 15 para a pessoa preencher. Isso, é isso Então, mesmo. por isso que tem bastante resposta, com pouca gente respondendo. Mas acho que é isso, né, Beto? Na É interessante. verdade, é um método, e tem que ser um método confiável, não é? Não é isso? Sim, concordo, mas eu esperaria também ver aí, por exemplo, reuso, transparência. Eu acho que são palavras importantes ainda dentro desse contexto de gestão de dados. Se bem que transparência pode estar ligado à confiabilidade, né? Esse de reuso é a principal característica do dataset. É você usar os dados para mais de um trabalho. Tem razão. Mas não é uma coisa comum. Nós não estamos acostumados, né? Sim, sim. Muito bem, pessoal. Obrigado. Pessoal,
eu tenho colocado esse do NSF, que é a Agência Americana de Pesquisa na área não médica, porque é uma agência muito importante lá nos Estados Unidos. E eles têm os padrões muito rigorosos aí na hora de disponibilização de recursos. Bom, então vamos lá. Nós vamos usar essa ferramenta dmptool.org, ok? Então, eu queria que vocês entrassem agora para que eu possa criar uma conta. Se alguém tiver alguma dificuldade, por favor, se manifeste. Só lembrar uma coisa, Dutra, quem é aluno USP, ou quem tem e-mail @USP, de quem está assistindo a aula aqui, você pode entrar como instituição dentro desse dmptool.org e entrar com o seu e-mail e senha único da USP, tá? O que você usa para fazer acesso a qualquer sistema da USP, e você entra como instituição. Então, o que ele está falando, logo você entra de cara, deixa eu clicar aqui. Você vai ver que ele vai perguntar se você é da USP ou não é. E aí você pode escolher se é da USP ou não. E eu coloquei aqui, agência de fomento, o template NSF genérico, mas você não precisa colocar, não. Pode deixar sem isso, ok? Acho que eu pus, deixa eu ver aqui. Aqui está sem o org. Olha aqui, pessoal. É isso aqui. Vamos. A hora que eu dou sign in, eu tenho se afiliar, não é afiliado, e eu não sou afiliado a nenhuma instituição. Aí eu entro nesse terceiro. O que o Beto está falando, se você entrar como afiliada, escrever USP, aí você consegue usar o próprio e-mail. É isso, Beto? Isso, o e-mail e senha únicos, que você usa em qualquer sistema da USP, aí o Apollo, Júpiter, Janus, qualquer um desses sistemas que você tem a senha única, você consegue entrar por ele. Só para quem é USP, tá? A hora que eu coloco USP, aí aparece a USP aqui. Mas eu selecionei aquela primeira opção lá. Aí aqui, você está falando que eu já posso colocar, no caso da USP. Ixi.
Acho que ele não gostou do meu, não. Será? Eu entrei com o meu login e senha normal. É mesmo? É. Ó. Ah, porque eu acho que eu criei um outro. Eu devo ter entrado com uma outra opção. Deve ter sido isso. Pode ser. Pessoal, vocês conseguiram? Eu consegui. Legal. Pessoal, dá um ok aí. Vocês conseguiram criar uma conta? Beleza. E os demais? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. E os demais? Vamos lá? Mais alguém? Se alguma ajuda? Beto, o meu, eu criei uma senha usando o mesmo login da USP. E aí acho que ele usou essa segunda senha, não a da U. Mas você está na mesma página que eu estou, de senha da USP, que tem os exemplos aí, né? Eu já criei aqui um plano. Então, ele reconheceu, mas eu estou usando outra senha. Eu entrei com o meu login e senha único. Vamos lá, pessoal? Vamos clicar aqui, criar um plano. Pessoal, quando vocês clicarem Create a Plan, vai aparecer isso aqui. Todo mundo conseguiu chegar nessa página? Pessoal, escreve sim, por favor. Agora, que material vocês têm à disposição
para começar a estudar um pouco. Se vocês forem lá no Google Drive, esse aqui é o DMP nosso. Ok? Então, aliás, eu estou vendo aqui, o meu nome está errado, e tem um problema de acentuação em alguns lugares. O José Chail, J-O-S-E. Bom, vamos lá. Eu coloquei lá também um checklist. Olha aqui o checklist. Aqui, do lado esquerdo, ele vai perguntando e colocando algumas respostas que você deve deixar preparado. Ok? Questões a ser consideradas, uma sugestão aí de guia, a documentação, as perguntas, aspectos legais e éticos, a parte de copyright, como que eu vou armazenar e fazer backup durante a coleta, e assim por diante. Preservação, longo termo, compartilhar alguma restrição. Eu posso ter aquela restrição de embargo que foi falado, ou seja, por um ano ninguém pode acessar até que aconteça um evento XY. Quem é o responsável por DMP? Quais os recursos, etc. e tal. Então, esse aqui é o checklist. Esse aqui é o DMP do Dutra e do Beto. Tem a descrição, os nomes, a filiação, o e-mail. Aí eu começo a falar o tipo, é CSV. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tipo CSV. A coleta que foi feita em cada país, número de inscrição e número de respondentes. A descrição do arquivo. Olha aqui, pessoal. O consentimento eletrônico. Professor, eu não sei se está ruim só para mim, mas a imagem está bem distorcida. Eu não sei se é a internet ou se é só para mim. Deixa eu aumentar aqui. E agora? Agora deu certo. Ficou bom, obrigada. Mas olha, pessoal, uma dica. Todo o material que eu uso em sala de aula está lá no Drive. Então, se vocês conseguirem ter acesso durante a apresentação, talvez fique até melhor. Tá bom? Mas o que eu tenho observado que o Meet, ele fica pequenininho. Você já conseguiu colocar naquela posição, tirando as carinhas, né? E aí ele fica maior.
se for no 3 pontinhos e alterar layout, põe destaque. É que o meu já estava já. Já estava? Já. É que a imagem, quando estava descendo, agora tá ok, mas quando estava descendo, ela estava ficando distorcida. Não sei se era internet também. Não. Eu que mudei uma coisa aqui. Agora dá para ler? Tá, agora ficou bom. Ah, que ótimo. Então tá. Olha aqui. Aqui são as perguntas. Então, o nome da instituição, aí eu ponho característica individual, os valores possíveis, país, valores possíveis, idade, o gender aqui, e assim por diante. Então, eu tenho que descrever quais as respostas possíveis para cada um das questões, e assim por diante. Tá? Acabou as perguntas, aí eu vou explicar como que vai fazer a coleta. Então, eu tinha um coordenador por região, e esse coordenador era responsável por região, e depois eu tinha um coordenador local em cada instituição. Aí ele coloca todas as universidades que participaram do estudo. Pessoal, só a África do Sul exigiu um papel do Comitê de Ética. Os demais não foram exigidos. Isso, agora, cada vez mais, está sendo necessário para a coleta, mesmo de um simples questionário. Aqui, eu também coloquei como que eu fiz as amostras aleatórias. Qual é o valor, no sentido de pesquisa, para a comunidade? Então, eu explico aqui um pouquinho. Qual é o documento que vai acompanhar os dados? E aí eu vou passar o CSV. O que mais? Aspectos éticos e legais. Então, olha, esse projeto foi feito, a coordenação era da África do Sul e patrocínio do DRC do Canadá. Então, quem me pagou foi a África do Sul, por intermédio do Canadá. E aí eu precisei pedir autorização dos dados que eu coletei para o responsável pelo projeto, que era da África do Sul. Tá? Então, essa é a cartinha que a pessoa me mandou. E aí eles perguntam, e aí fala, o Beto estava falando lá, qual é a tipo de licença? Então, nós escolhemos essa 4.0, que é a última aí, que é a licença aberta aí. Aqui, ele mostra como que você acessa os dados, e aqui ele já está com os dados, o link do repositório que eu vou utilizar. Mas não tem o repositório, o link para os dados. Ok? Aí eu ponho a razão pela escolha disso aí. Beto, na verdade é você que escolheu, né? Você tem alguma coisa aí para... Depois a gente acabou mudando porque eles pagaram um melhor, não foi isso? Foi, Dutra. Então,
Lembrem-se que esse daqui é o plano, né? Então, inicialmente, o nosso plano era fazer a publicação nesse repositório que está colocado aí, que é o DZHW, que é o Research Data Center for Higher Education Research and Science Studies, é isso, né? Se eu conseguir ler bem aqui no slide. Isso. Que é um repositório alemão, e até na época que a gente fez essa decisão, né, foi baseada nesse site que está em cima, RE3 Data, eu acho que é isso que está... Data.org. Que é um local que você coloca um tema e você verifica uma série de repositórios, né, que, na verdade, se você for ler, é Read-to-Data, né, de você, onde você tem todos os repositórios e você pode escolher. Por que a gente escolheu esse inicialmente? Porque ele não tinha custo. A gente não tinha ainda uma resposta do DRC, se haveria ou não financiamento para fazer essa publicação do dataset, e nós decidimos, então, por esse inicialmente. Depois nós mudamos, né? E os motivos para a gente ter escolhido ele é justamente porque ele tinha o acesso livre, né? Então, um ponto interessante dos repositórios é também verificar se esses repositórios não cobram por acesso, né? Ou que barreiras eles colocam para fazer esse acesso aos dados que você está publicando, né? No caso também, ele estava usando um identificador persistente, que é o DOI, né? Permitia tanto a gente disponibilizar os resultados do dataset, quanto também as questões do questionário, né? E ele utiliza como base, né, o Dublin Core, DCC, aí, que é um padrão de descrição de metadados, né, um esquema de descrição de metadados amplamente utilizado. Então, esses foram os principais motivos pelos quais a gente tinha escolhido, né, o DZHW aí, para fazer essa hospedagem dos nossos dados, mas depois a gente acabou mudando para o Figshare, né, justamente por ter a verba e o Figshare ter aí um suporte editorial maior do que esse DZHW. Bom, pessoal, eu deixei aqui um pouquinho, vários exemplos de informações do DMP, mas eu acho que o melhor é vocês utilizarem o nosso modelo mesmo. Então, tentem começar a preencher alguma coisa, mas não se preocupe o fato de não preencherem tudo. A nossa expectativa é que vocês preenchem até o último dia de aula, na 10ª aula. Até lá, nós vamos comentar sobre todo esse processo necessário para o preenchimento. Mas não deixe para o último dia. Vão preenchendo, depois vocês exportam os dados e vocês vão submeter para a gente como uma avaliação final desse curso. Tá claro isso? Professor, Pois não. uma dúvida. Leonardo está falando. Aqui no preenchimento do DMP? projeto, do DMP tem aqui, resumo do projeto. Essas informações que eu vou lançar aqui, tem que ser tudo em inglês ou pode ser em português? Então, no nosso caso aqui, a gente pode fazer tudo em português mesmo, porque é só um treino, né? Mas se você for submeter qualquer revista no exterior, vai ter que ser em inglês. Mas para nós não tem problema, não. Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho. O senhor falou para a gente ir preenchendo o projeto ao longo do curso. Ele Isso. vai
ele vai dando a opção da gente, o que a gente colocar, a gente salva, mas não envia já para análise, ou seria interessante a gente fazer de uma vez para poder não correr esse Deixa risco eu, de perder? deixa eu dar uma olhada aqui. Não, você pode ir montando aqui e clicando o botão de salvar, tá? Eu estou vendo aqui, eu estou tendo escrever alguma coisa aqui. Ele é muito parecido com o que nós usamos, viu, Roberto? Muito mesmo. Sim, Dutra, ele é. Até as abinhas são bem parecidas. Então, ó, pessoal, pode ir criando, né? Aí não precisa compartilhar ainda não, porque como é só um teste, então não tem sentido compartilhar, tá bom? Ô, Dutra, eu estava pensando agora, eu acho que no início das próximas aulas, vai ser igual a gente você acabou fazendo hoje, né? Se alguém tem alguma dúvida já do preenchimento ou da parte inicial, a gente abrir esse espaço de uns 5, 10 minutos para a gente ir tirando essas dúvidas iniciais, ou no começo ou no final. A pessoa compartilha o DMP dela, aí eu acho que a gente Boa, consegue boa. socializar bastante com o Boa pessoal. ideia. Mesmo porque no começo o pessoal vai chegando, tal, e a gente está esperando mesmo, e assim, talvez uma dúvida de um pode ser de outro também. Boa ideia. Professora, eu tenho uma pergunta. A gente pode usar já esse preenchimento do DMP para ser já parte da entrega final? Não deve, Ah, tá bom. Aí a aí gente já faz tudo só. vai salvando, e depois vocês só fazem o download aí e manda para mim. Tá ok? Bom, pessoal, se não tiver mais dúvida, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e se vocês tiverem dúvidas, pode mandar e-mail ou no começo da aula aí a gente vai tirando as dúvidas e vamos chegar ao final, todo mundo montando um DMP e quem sabe alguns possam publicar. Ok? Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Até a semana que vem. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau.